Muito obrigado pela moral de todos vocês. Sem enrolação, vamos direto ao assunto desta live. A zica está solta no Flamengo. Mesmo quando um jogador do clube não está a serviço do mesmo, ele se machuca. E de maneira séria. Galera, Pedro só volta a jogar em 2025. Ruptura do ligamento cruzado anterior. Para você ter noção, a lesão que o Neymar teve em outubro do ano passado, jogando pela seleção brasileira, e só vai voltar a jogar agora. É a pior lesão que pode acontecer para um atleta. Difícil recuperação, longa, dolorosa, requer muita paciência, né? E o Pulgar também sentiu uma lesão muscular lá na seleção chilena. É outro jogador do Flamengo que também está machucado. Mas o caso do Pedro é o que chama a atenção aqui e é o assunto dessa live. Obrigado a 249 pessoas que já estão aqui, só subindo, a audiência está chegando. Então vamos focar nesse assunto do Pedro. Atenção, eu vou compartilhar aqui a página do GE. Essa notícia do Pedro, ela tem 2 horas. 2 horas, gente, que saiu a nota da CBF. Olha aqui. Pedro foi cortado da seleção brasileira por conta de uma lesão no joelho esquerdo. Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Pedro se machucou no treino desta quarta, num lance sozinho, sem qualquer contato com outro jogador. A imprensa já tinha deixado de fazer as imagens do treino. Logo na sequência, ele examinado fez ressonância magnética e apontou a gravidade da lesão. O Flamengo foi o responsável, foi comunicado do ocorrido e será o responsável por cuidar do tratamento do atleta. O tempo de recuperação desse tipo de lesão costuma variar de 9 a 12 meses. De 9 a 12 meses. E como eu citei aqui, é o caso do Neymar. O Neymar também sofreu esse tipo de lesão. Aqui uma foto do Pedro no treinamento de hoje. Então, galera, ele se machucou sozinho. É uma coisa que pode acontecer, né? Qualquer profissional está sujeito a isso, qualquer pessoa está sujeita a isso. Mas é isso. Ele voltou, ele estava com uma lesão muscular e voltou no último domingo, né, no jogo com o Corinthians, não se movimentou muito bem, e aí se apresentou à seleção brasileira. O mais incrível é o seguinte, eu me lembro que quando o Tite era técnico da seleção e o Pedro estava se destacando no Fluminense, ele estava muito bem no Fluminense, o Tite convocou o Pedro para a seleção brasileira. E num jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, ele acabou se machucando, uma lesão também no joelho, e ele ficou fora da seleção brasileira. Muito boa sorte aí pro Pedro nessa recuperação, muita força para ele, é um cara jovem, 26 anos, e com certeza terá uma carreira ainda brilhante pela frente. É um grande jogador e é uma perda para o Flamengo e para a seleção brasileira. Porque, na minha opinião, o Pedro é o melhor 9 brasileiro. O melhor jogador da posição de centroavante brasileiro é o Pedro, né? E ele fará muita falta ao Flamengo, que não encontrará um jogador desse nível para repor. Vai tentar a contratação? Vai. Já vamos falar sobre isso. Mas não vai encontrar um jogador desse nível para repor.
e para a seleção brasileira, porque eu tenho certeza que o Dorival imaginava o Pedro como titular da seleção. Hora de falar sobre o Flamengo. Quem o rubro-negro vai buscar para contratar no lugar de Pedro, centroavante que acabou se contundindo durante o treino da seleção brasileira nessa quarta-feira? Certamente você já viu, ouviu ou leu que o Pedro vai precisar passar por uma cirurgia para correção da ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, período de recuperação de 9 a 12 meses. O Flamengo só pode contratar jogadores desempregados. E eu já preparei uma lista para contar para vocês quais são as principais oportunidades. Memphis Depay, atacante holandês de 30 anos de idade, que havia sido sugerido ao Flamengo no mês passado, é uma alternativa. Atleta com passagens por Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United e PSV. Anthony Martial, esse é um atacante francês de 28 anos de idade, deixou em 30 de junho o Manchester United. Também passou por Sevilha, Mônaco, é o preferido da diretoria rubro-negra. Fabrício Romano chegou a contar na manhã dessa quinta-feira que já existem inclusive as primeiras rodadas de tratativas, embora o Martial nem seja um centroavante nato, é mais um atacante de lado de campo que pode ser utilizado às vezes como 9. Ben Yedder, francês, 34 anos de idade, saiu do Mônaco recentemente, passagens por Sevilha, Toulouse, entre outros clubes. É daqueles que estão disponíveis no mercado, o que fez melhor temporada passada. Com a camisa do Mônaco, foram 34 jogos e 20 gols marcados, além de 2 assistências. Quero citar mais um, Choupo-Moting, atacante camaronês barra alemão, 35 anos de idade, jogou no Bayern de Munique nas últimas 4 temporadas, também esteve no PSG, no Stoke e no Schalke 04. Na última temporada, 34 jogos, 3 gols e 3 assistências. Se o Martial já foi procurado pelo Flamengo, dá para contar que Mariano Dias, atacante que já foi do Real Madrid, foi sugerido ao rubro-negro. Atleta que passou pelo Real Madrid, pelo Sevilha, está longe de ser uma baita solução para os problemas. Tem ainda nessa lista jogadores brasileiros, mas certamente ninguém que agrade atletas como Alexandre Pato, JP Galvão, Leandro Damião, Leandro Pereira e Micael. Quero usar esse espaço para perguntar para você, na condição de dirigente do Flamengo, quem você contrataria para o lugar do Pedro? Ou você acha que não precisa de nenhuma contratação? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? O Pedro, atacante da seleção brasileira, está desconvocado por conta de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Zinho jogou bola, Zinho sabe que esse tipo de lesão é complicadíssima, expectativa de mínimo 6 meses, né, Zinho? Me corrija se eu estiver errada, mas assim, a expectativa é que ele não jogue mais esse ano, Tetra. Ah, com certeza. Infelizmente, né? A gente lamenta muito. Para qualquer atleta, para qualquer profissional, né? Você está com saúde, com condição para exercer a sua profissão. O atleta de futebol, e se tratando do Pedro, né? Que particularmente, né? Eu conheço e a gente acaba sentindo também porque tem um carinho pela pessoa, né? E o sonho. É o sonho, né? O cara ficou de fora, não foi para a Copa América, foi na Copa do Mundo, depois ficou um tempo de fora, e aí tem a oportunidade de voltar, a expectativa de repente começar jogando, ou ter uma oportunidade, teria. Acho até que ele não começaria jogando, seria o Endrick, né? Até foi a minha opinião ontem. Mas durante o jogo ia entrar, e de repente jogava outro jogo. É uma peça importante pelo que vem apresentando o Flamengo no futebol brasileiro, artilheiro, jogando muita bola, mereceu a convocação, né? E para mim, como o Pascoal sempre disse, merece estar na seleção, ser um dos atacantes da seleção brasileira. Então é muito triste, né? Por isso esse clima lá na seleção, imagino, os companheiros, os jogadores, a comissão técnica, né? Todo mundo lamentando muito, é desejar uma recuperação. Se é esse diagnóstico aí de ligamento cruzado, no mínimo 6 meses, é pensar lá para março, abril do ano que vem, né? Porque tem que fazer uma cirurgia, né? Vamos ver quando ele chegar, vai ter uma reavaliação, o Departamento Médico do Flamengo também vai entrar em ação, mas se for, né, for afirmado isso, que é mesmo ligamento cruzado, é uma lesão muito séria, muito ruim para qualquer atleta, e ele como atacante também, né? Assim, já vem de um problema que a gente estava falando. Para mim, ele não tinha nem condição de jogar contra o Corinthians, então acelera uma volta, vai para o jogo, muito pensando na seleção brasileira. Não, tenho que jogar, tenho que entrar nesse jogo para mostrar que eu estou bem, para me apresentar à seleção. Então, são situações que você às vezes antecipa,
volta antes da hora, né? Então, assim, agora é desejar a recuperação para ele, o melhor para ele. E a seleção tem atletas lá para seguir, porque precisa muito da vitória contra o Equador. Esse jogo é fundamental. Que bom que a torcida está apoiando, está esse carinho, está esse clima positivo, que os jogadores aproveitem isso. E esse trio ofensivo é suficiente para ganhar do Equador, né? Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior, baita de um ataque. Quero ouvir vocês todos sobre a lesão, do viés de seleção. Daqui a pouco a gente vai trazer também para o viés do Flamengo, obviamente, né? Perde seu principal atacante, mas acho que o primeiro ponto é o perde que o seu principal artilheiro. Então, é o que o Dorival ia tentar fazer agora, né? No treino, hoje mais cedo, nas primeiras entradas lá de Curitiba, o Pedro dava conta com a Barroso de que ele começou o treino com 11 na linha. Tinha um cara a mais. Entendeu? 11 na linha, tá? Tinha 11 na linha e era lá no ataque. Tinha um cara a mais. Você não sabia se ia sair o Luiz Henrique, se ia sair o Endrick, se ia sair, enfim, se ia jogar com um volante, com dois. O primeiro treino foi isso. Foi quando o Pedro passou lá as primeiras informações, eu estava acompanhando. Depois deram conta de que o Pedro estava no time. O Endrick entra quando o Pedro se machuca. E aí agora, né? Eles estão lá para levantar e tal, mas infelizmente a tendência é a notícia só piorar, não é melhorar. Quer dizer, o mínimo que se sabe é, como está dizendo o Zinho, 6 meses. Mas já tem gente levantando que é uma lesão igual a do Neymar, que pode durar 9 meses. Então, assim, quer dizer, a lesão em si é igual, mas tem graus, né? Claro. Ligamento, não sei o que e tal. Então, isso tudo nem o médico vai falar. O médico, né, eles não têm essas previsões mais, assim. Sempre espera-se, hoje se recupera com menos tempo, mas a gente está vendo aí quanto tempo o Neymar está fora, né? Desde outubro do ano passado está fora. Então, assim, tomara que não seja para tanto por Pedro, né? Porque aí já não vou falar em seleção, vou falar em Flamengo, né? Tem compromisso pro ano que vem. Não. E a gente queria muito ver esse Pedro como titular absoluto, fazendo gols. Enfim, não sei se uma coisa tem a ver com a outra. O fato, voltou antes, porque o problema era completamente diferente, né? O problema é que ele volta, que ele ficou 3 semanas sem jogar, não tinha nada a ver com isso. Aí o que dá pra gente dizer é que ele estava fora de ritmo no último jogo ainda, né? Mas... Ligamento cruzado porque não estava jogando, aí só para o Zinho e para os médicos, não sei se é isso. Mas, assim, é de se lamentar muito. Enfim, esse ano já era mesmo e... vai ter que o Flamengo se virar a ser o Pedro, que é o artilheiro do ano, enfim, a gente vai chegar lá, porque tem mais informação de machucados no Flamengo. Só para adiantar aqui, antes de você falar, o Eric Pulgar também sentiu um desconforto, está fora do jogo do Chile contra a Argentina. Ainda não foi desconvocado, porque o Chile tem a expectativa de recuperá-lo para o segundo jogo, que vai fazer a seleção chilena, mas também sentiu uma lesão. Eu lamento muito, porque todo mundo sabe que eu sou muito fã do Pedro. Não tenho vergonha de falar que sou fã de jogador, porque para jogador bom você tem que ser fã, você tem que gostar do cara. Eu sou fã do Pedro. Eu acho que o Pedro é um baita jogador. Baita jogador. E para mim o Pedro tem que jogar na seleção brasileira sempre. Agora, puxa vida, mínimo 6 meses, 8 meses, 9. Alguns jogadores se voltam a jogar com 7, com 8, com 9, com 10. Aí depende do organismo de cada um. Eu desejo tudo de bom. O médico acaba de me responder aqui, um que é especializado exatamente nisso, que diz que o prazo médio, o tempo normal é de 8 meses, em alguns casos pode voltar antes. Mas, se tiver uma outra lesão 8 meses, associada, então eu fui... por isso que os exames lá, que pode, foi só isso, o ligamento, não, mas aí deu um outro negocinho. Aqui. Aí vira mais. Então agora a média são 8 meses. É que eu estou pensando no Mundial, né? O Flamengo está no Mundial no ano que vem. Tá. Então, estou botando 6 meses, assim, metade do ano que vem, com esse ano, 9 meses. Não, gente, vai voltar no meio do ano que vem. Assim, o normal... Informa, né? Depois de todo esse tempo treinar fora. E voltar e tudo, enfim. O problema não é o ano que vem, não. O problema é que quando voltar da seleção, dia 12, tem uma decisão contra o Bahia.
O problemazinho, eu tô com você, é este ano, e para ouvir o Zinho sobre isso, me dá a tela, por favor, dos desfalques deste Flamengo. Não, então eu vou aqui, a gente ainda não tem ela prontinha para ler, mas eu já sei aqui, ó, o Vinha e o Cebolinha só voltam ano que vem, agora o Pedro só volta no ano que vem. Arrascaeta machucado, De La Cruz machucado, devem voltar em breve. Michael, 2 meses fora. O Gabigol deve voltar em breve, o Léo Pereira ficou fora do último jogo e agora o Pedro também machucadozinho. Não é só o Pedro, claro que o Pulgar. Pedro... Eu falei, não falei? Não, Pulei? pulou. Então, desculpa, é que a informação de agora é que também o Eric Pulgar sentiu dores musculares na seleção chilena, não vai jogar contra a Argentina, mas não está desconvocado, porque pode ser que se recupere, como é um problema muscular em princípio, para o segundo jogo da seleção chilena. Ozinho, tá ficando complicado. Está ficando difícil ser competitivo, está ficando difícil se manter em 3 frentes com tantos problemas e sem um modelo de jogo sólido, definido, que seja só trocar peças e que as coisas estejam encaixadas. Muito complicado, muito complicado. Por mais que você tenha o melhor elenco disparado das Américas, você perde esse número de jogadores, né? Agora você fica mais disparado. Agora você tem razão. Para mim já não era disparado. Para mim já estava bem parelho. É um dos melhores. Se todo mundo estiver bem, em forma, é o melhor. É o melhor. Se todo mundo está bem. Mas há tempos que eu estou falando que fisicamente o time do Flamengo não está bem. Não estou aqui querendo culpar preparador físico, departamento de fisiologia, pode ser o treinador nas escolhas, que diz que a gente não poupa, a gente cuida. Então, como cuida, como está cuidando, como o jogador também se reporta ou se cuida também fora de campo. A verdade é que eu vejo o Flamengo caindo de produção, além dos desfalques, vejo um time que no segundo tempo cai na parte física e o jogo fica muito mais parelho. Então, um time que, para mim, tem o melhor elenco e que os outros clubes se reforçaram, ficou parelho. E agora, com tantos desfalques, assim, se o Tite conseguir ganhar vários títulos, porque o presidente do Flamengo falou que, não, temos que ganhar todos, jogar para ganhar todos. Eu não acredito, fica difícil, porque no brasileiro já não é líder e já tem uma distância. Você vai ter que, com tantos desfalques, por mais que fale de não ter prioridade, vai ter que ter. O que está mais próximo? São as Copas, a Copa do Brasil e a Libertadores? Você vai ter que priorizar, botar quem está mais inteiro nesses jogos. Como é que você vai ter um jogador, um Arrascaeta voltando de contusão? Você vai botar ele em todos os jogos? Impossível. Você vê o caso do Pedro. Eu não estou associando, tá, presidente? Não estou associando que ele se machucou agora por causa da lesão que ele tinha. Mas contribui. Porque quando você tem a musculatura fraca, quando a sua musculatura está desgastada, você coloca mais peso nas articulações. Eu fui jogador e sentia isso. Quando eu estava desgastado, você acaba sobrecarregando outra área. Não sou médico, mas fui atleta e senti essas coisas que esses caras estão sentindo aí. O Pedro não estava preparado para jogar contra o Corinthians. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Eu vi o jogo, eu assisti, eu vi o jogo e vi a postura dele. E ele vai para uma seleção não estando preparado com essa musculatura. Infelizmente, que eu adoro o Pedro como pessoa e como jogador. Eu sou apaixonado pelo Pedro. Ele é um menino de ouro, maravilhoso. E eu lamento muito essa lesão dele, que é no acúmulo de muitas competições. E ele vinha jogando. O único que joga mais do que ele no Flamengo é o Gerson, porque ele também jogava a maioria dos jogos. E aí, acho que... É isso aí, nação rubro-negra. João Guilherme cravou, né, a situação completa do atacante Pedro. E assim, Jorge Nicola também falou que há um substituto. O Flamengo já quer contratar um substituto. E se trata de Anthony Martial, ex-Manchester United, de apenas 28 anos, muito bom jogador. Ele não é um centroavante de área, né, mas ele pode fazer essa função. E assim, é um jogador que está livre no mercado, né, desde dezembro que não atua. Então assim, já vem, é um atleta que vem tendo lesões constantemente. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre essa possível chegada
né, de Antony Martial seria uma boa para o Flamengo? Não seria, né? Vale lembrar que tem muitas poucas opções no mercado da bola, né? Tem muitos jogadores assim que estão sem contrato, mas jogadores que não tem nível do Flamengo, né? Então assim, nação, temos que aguardar, né? Surgiu também uma informação de que o Flamengo poderia formalizar uma proposta para Mariano Dias e Real Madrid e Sevilha. Então agora é aguardar, né, e torcer para que tenha um atleta menos pior, né, que possa chegar aqui e fazer gols. É o que todos nós queremos. Torcer para o Gabigol também dar a volta por cima, porque o atleta não desaprendeu a jogar. Essa que é a verdade. Eu tô indo nessa, nação. Fiquem com Deus.